Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. Hoje tem jogo do Botafogo, o glorioso é o meu grande amor, te amo Fogo. Pois é, o Fogão entra em campo às 19 horas para enfrentar o Patronato lá na Argentina, primeiro jogo da fase de playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Mas sobre a partida poderemos falar depois, em outro conteúdo, porque o técnico Bruno Lage está chegando e será apresentado hoje em coletiva de imprensa no estádio Newton Santos às 10h30 da manhã. Estarei lá para aquela cobertura especial, espero conseguir fazer a minha pergunta para o novo técnico do Fogão. Falando em conteúdo especial, este vídeo é especial. Trago tudo a respeito do técnico Bruno Lage, características como pensa futebol, jogo ofensivo, marcação, tudo que ele pode vir a fazer com o nosso Botafogo. Será que vai mudar muito? Será que os jogadores terão capacidade de absorver o que o técnico vai dar como conteúdo? Estudei muito Bruno Lage, até porque quem acompanha o canal Fabiano Bandeira e vê as lives sabe que quando eu era perguntado lá no início do burburinho sobre a saída do ex-treinador, eu dizia, penso em Bruno Lage, Jorge Jesus ou Tite. E por que eu pensava em Bruno Lage? Porque antes de sair na mídia o nome do treinador português ligado ao Botafogo, eu já sabia das conversas e da ideia do glorioso contar com um treinador. Então, comecei a estudar um treinador que eu já tinha visto trabalhar no Wolverhampton, porque ano passado eu estava estudando o Marçal e via jogos da equipe inglesa. Então, eu já gostava do trabalho do Bruno Lage, fui estudar mais, por isso queria o treinador português aqui no Fogão. Espero muito que dê certo. Não temos garantia. Futebol não é ciência exata, mas os movimentos do Botafogo, a partir do primeiro momento no qual ouvimos sobre a saída do Luiz Castro, foram muito interessantes. O Botafogo pensando como empresa e pensando como clube grande. Bruno Lage está chegando e está chegando aqui para você um material exclusivo e especial sobre o nosso treinador. Mas antes, peço, se inscreva no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil, grátis. Tem um botão embaixo do vídeo, inscrever-se. É só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o Fogão e acompanha o canal diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos. Vamos passar, galera, dos 45 mil. Vamos lotar o Newton Santos só com a galera que acompanha o canal Fabiano Bandeira. Para isso, faltam menos de 800 inscritos. Depois vamos muito além, pois o glorioso é gigante. Apresente o canal Fabiano Bandeira para outras pessoas. Pode falar que aqui tem análise tática, informação, opinião e muito mais. Deixe o like, isto é fundamental para o crescimento do canal. Assim o YouTube distribui os vídeos para mais pessoas. E ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives do canal Fabiano Bandeira. Como muitos já sabem, o Bruno Lage estava no Benfica B, substituiu na temporada 18-19 o Rui Vitória no Benfica principal e foi campeão português, tirando uma vantagem de 7 pontos do Porto, que era líder quando o Bruno Lage assumiu, o Benfica era o quarto colocado. Ele foi fundamental, potencializou um jovem como o João Félix, que foi vendido por mais de 125 milhões de euros para o Atlético de Madrid por conta daquela campanha. Trabalhou muito bem com Gabriel Pires, alvinegro, que hoje está no elenco do Fogão. Benfica era um time ofensivo que vencia os adversários mais fortes, vencia os adversários mais fracos e convencia. O melhor segundo turno da história do Campeonato Português, com 18 vitórias em 19 jogos. Alô, Botafogo! Vamos manter ou podemos até melhorar? Essa é a nossa torcida. Nada garante que vai acontecer, mas o caminho tem que ser bem trilhado. Pois bem, galera, então no Benfica ele foi muito bem. No segundo ano, na segunda temporada, não foi tão bem. Começou vencendo o Sporting por 5-0 na final da Supertaça de Portugal. Levantou o troféu e foi mandado embora por não conseguir gerir o grupo da melhor maneira naquele momento. Teve problema também
de elenco e diretoria, a maior parte da torcida do Benfica não culpa o Bruno Lage por aquele início ruim na segunda temporada do treinador. E ele foi para o Wolverhampton da Inglaterra. Foi bem na primeira temporada, meio de tabela com um time pequeno, ficou atrás de grandes clubes do futebol inglês, manteve uma estrutura com 3 zagueiros, foi deixada pelo Nuno Espírito Santo, treinador português, muita moral lá no Wolverhampton. Então o Bruno Lage também no primeiro momento foi muito bem no time inglês. Pois bem, saiu porque na segunda temporada também não conseguiu manter. E aqui temos o primeiro ponto. Primeiro, que o futebol brasileiro é bem diferente do português e bem diferente do inglês. Os campeonatos são diferentes. E o Botafogo precisa ser campeão brasileiro e brigar pelo título para ser campeão também, claro, da Sul-Americana. O contrato do Bruno Lage é até dezembro. Não vamos pensar que não deu certo na segunda temporada no Benfica, na segunda temporada no Wolverhampton. Vamos pensar no primeiro momento, quando ele vai muito bem. Então ele pode ir muito bem no Botafogo até dezembro. Como aqui é diferente, se permanecer, se gostar do clube, se a torcida gostar dele, se o Botafogo conquistar, se tivermos num bom caminho, conversa com John Textor, entende o que deve ser feito para a outra temporada e pensa em continuidade. O Bruno Lage encaixaria no projeto do Botafogo porque trabalhou muito na base, na formação. Mas quero aqui me ater ao Botafogo de 2023, pensando nas conquistas. Será que o Bruno Lage consegue manter o time lá em cima? Consegue potencializar o que já é bom e corrigir defeitos do time atual do Botafogo? Creio que sim. Vamos entrar agora então na parte tática, na construção, fase ofensiva. Bruno Lage gosta muito de fazer a saída de 3. Abre 2 zagueiros, geralmente, e traz um volante para iniciar a jogada. No Botafogo ele teria o Adrielson aberto pela direita, um volante trabalhando por dentro nessa saída, ou o Tietê ou o Marlon, e na esquerda o Cuesta. O Botafogo muitas vezes faz saída de 3, mas prende o de Plácido, por exemplo. Então fica com o lateral direito, o Adrielson centralizado e o Cuesta mais aberto. Neste caso, o Adrielson vai ter que se adaptar, abrir um pouquinho para a direita, o Cuesta abre para a esquerda e o volante entra para sair jogando. Só que em outros momentos o Botafogo também já prendeu o lateral esquerdo, centralizou o Cuesta e abriu o Adrielson, então não vai ser um grande problema se o técnico Bruno Lage quiser fazer a saída de 3 com um volante recuando para trabalhar. E o Bruno Lage se caracteriza por fazer saída de 3, baixando mais um meio-campista e trazendo um atacante para fazer o pivô na região do meio-campo ou até mesmo na intermediária defensiva. Ele fazia isso no Wolverhampton, ele fez isso também no Benfica. E se você observar uma série chamada Dia de Treino com o Bruno Lage do canal 11, lá de Portugal, que está disponível no YouTube, vai ver que ele faz isso também nos treinamentos. Ele dá treinamentos fazendo esse tipo de jogada, trabalhando por dentro, atraindo o adversário para depois abrir e buscar os pontas ou os laterais para que haja um cruzamento ou passe para trás. Vou explicar melhor. O Botafogo pode ter uma saída de 3 com os 2 zagueiros e um volante. Essa bola vai ser passada para o centroavante na região do meio-campo, por dentro mesmo. O Tiquinho Soares é o nosso centroavante, consegue abrir o braço, fazer bem um pivô, ele fica de frente para os nossos defensores. Recebe essa bola e dá o passe para trás de primeira para um volante ou para um meia, que pode ter descido um pouco mais para pegar o campo de frente. O meia faz a ligação para alguém que vai estar no lado do campo. Pode ser uma ligação mais curta pela lateral ou pode ser uma bola mais longa. Por exemplo, o Tiquinho pode voltar até o meio-campo, fazer o pivô, dar de primeira para trás, para o Marlon Freitas fazer um lançamento longo para o lado esquerdo, pegando o Luiz Henrique no 1 contra 1. Aí o Tiquinho já está avançando também, já tem um ponta entrando do outro lado para receber essa bola, ou então o Botafogo pode travar a jogada e trabalhar o ataque de uma forma mais organizada também. Vamos lembrar, contra o Vasco, no primeiro gol, o Di Plácido roubou a bola. Então não era exatamente uma construção iniciada pelo nosso time, desde o tiro de meta, por exemplo. Mas o Di Plácido roubou a bola pelo lado direito, campo defensivo. O Tiquinho Soares, que
tem também essa característica, baixou para fazer o pivô. O de Plácido deu no Tiquinho Soares e o Tiquinho Soares deu de primeira para trás. Quem estava de frente? Eduardo, que fez o lançamento para o Luiz Henrique. Então o Botafogo também apresenta a condição de fazer algo que o técnico Bruno Lage gosta muito. Só que o ataque não foi finalizado num primeiro momento. A bola escapou, foi lá para o lado esquerdo, então o Luiz Henrique segurou, tocou para trás para o Hugo e ali se desenvolveu uma outra jogada, culminando com o gol do próprio Luiz Henrique. Mas característica para fazer algo que o técnico Bruno Lage gosta, o Botafogo já tem. E isso é muito bom. O que o técnico Bruno Lage gosta também, então, trabalhar por dentro, atrair o time adversário e abrir as jogadas. 2 homens sempre muito abertos, amplitude. Pode ter um ponta direita, um Júnior Santos, ou o Matheus Segovia, ou o Gustavo Sauer, e pode ter um lateral esquerdo, Marçal ou Hugo, bem aberto do outro lado. Pode ter um ponta esquerda, bem aberto, o Luiz Henrique ou o Vitor Sá, e o lateral direito de Plácido, bem aberto do outro lado. O Botafogo pode ter 2 pontas, pode ter 2 laterais, depende, mas pode ter 2 homens bem abertos, o Tiquinho Soares por dentro, o Eduardo por dentro também, e a chegada de mais um meia, com os 2 zagueiros trabalhando por trás, de repente um lateral, um volante também esperando por ali, uma rebarba, uma sobra para construir uma nova jogada em caso de cruzamento e rebote. O técnico Bruno Lage gosta muito de algo que o Botafogo já faz bastante, explorar os lados do campo com força, com velocidade, e em vários momentos com criatividade, com tranquilidade. O Luiz Castro, que saiu do Botafogo, e tem que ser mencionado, galera, não tem como, não quero aqui comparar, tinha uma ideia de futebol. Aproximação, não que o Bruno Lage não tenha. Aproximação, todo mundo participando das jogadas, todos os jogadores como protagonistas, para que sejam vistos também até pelo mercado. No Botafogo ele mudou um pouco isso por conta do elenco que tem hoje o Glorioso. Então, o elenco atual, ao meu ver, cabe até mais com o que o Bruno Lage já pensa como futebol do que aquilo que o Luiz Castro pensava antes de assumir o Botafogo. E o Bruno Lage também gosta de construções curtas com aproximações, mas ele gosta muito desse jogo vertical. E o Botafogo pode jogar no 4-3-3 em vários momentos, e o 4-3-3 pode ser um 4-3-3 como o Botafogo terminou os últimos 2 jogos, com 2 laterais, 2 zagueiros, 3 meio-campistas de bloqueio, 3 homens de velocidade. Pode ser um 4-1-4-1 com um homem de contenção, um Danilo Barbosa ou um Marlon Freitas, e com 2 médios, o Tietê e o Eduardo, e aí 2 pontas e um centroavante. Pode ser um 4-2-3-1 aí com o Marlon Freitas e o Danilo e um Eduardo funcionando como um camisa 10, 2 pontas e um centroavante. Só que o Bruno Lage se notabilizou no Benfica também trabalhando no 4-4-2, com 2 atacantes móveis por dentro. E aí ele pode potencializar outro jogador do Botafogo, daqui a pouco comento. Só que o Botafogo atual varia do 4-3-3 para o 4-4-2. Explico. Por mais que o Eduardo seja um meia, um jogador que faz várias vezes a conexão do meio com o ataque, ele também funciona muito bem como um segundo atacante. Acabou de fazer um belíssimo gol contra o Grêmio dentro da área. Eduardo funciona como segundo atacante. Quanto ao América Mineiro, o Eduardo trabalhou como um falso 9, porque o Tiquinho Soares não podia jogar, estava suspenso. Assim, o Botafogo pode vir a ter 2 laterais e 2 zagueiros, 2 homens bem abertos, Tietê e Marlon Freitas por dentro e Eduardo e Tiquinho mais adiantados. Temos então um 4-4-2. Vamos pensar em nomes. Lucas Perry no gol. De Plácido, Adrielson, Cuesta e Marçal. Aberto, Júnior Santos ou Matheus Segovia. Por dentro, Tietê e Marlon. Tietê e Danilo. Danilo e Marlon. Aberto na esquerda, Luiz Henrique, Vitor Sá. Mais à frente, Eduardo e Tiquinho Soares. Está formado 4-4-2, que vira 4-2-4, porque os pontas vão embora e podem deixar só os 2 volantes por dentro, e o Botafogo tendo o Tiquinho e o Eduardo mais à frente. Pode virar o 3-2-5, com um lateral mais preso e os 2 zagueiros, aí 2 homens à frente dessa linha e 5 homens, 2 bem abertos e 3 trabalhando por dentro. O Botafogo atual apresenta também potencial para fazer algo, mais uma vez, que o Bruno Lage gosta muito. Ele pode colocar o tempero dele, o molho dele,
passar as estratégias de uma forma diferente, passar os conteúdos no dia a dia de uma forma diferente. Mas esse grupo já mostrou que tem capacidade de absorção também e pode fazer muito bonito com a chegada do técnico português. Então, não tem muita novidade no jogo. Ele pode pensar uma estratégia diferente para uma partida fora de casa contra o time mais forte, uma partida dentro de casa contra o time que se defenda mais. E quando eu falo time mais forte, não mais forte que o Botafogo, mas um time mais forte em relação a outro que venha jogar contra o glorioso no Newton Santos. Só que o que o Botafogo tem hoje pode servir sim de base para que o Bruno Lage desenvolva um trabalho ainda melhor. O Botafogo pode evoluir. E como marca o time do Bruno Lage? Ele trabalhou, gente, numa realidade no Benfica, com um dos melhores times de Portugal, e trabalhou em outra realidade na Inglaterra, com o Wolverhampton, um time pequeno, de menor investimento em relação a gigantes do futebol daquele país. No Benfica, ele fazia muito a pressão pós-perda, e é o seguinte, pressão pós-perda do Benfica. Perdeu a bola. O primeiro jogador, aquele que está mais próximo, tenta roubar a pelota. Os outros não podem dormir. Os jogadores que estão atrás têm que fechar as linhas de passe, têm que quebrar a ideia do time adversário. Então perdeu a bola, o primeiro já tenta roubar e os outros fecham linhas de passe, dificultando muito as ações do adversário. No Wolverhampton, se ele tentasse fazer isso contra o Manchester City, teria muita dificuldade. Olha que o Wolves, com ele, venceu, por exemplo, o Manchester United em Old Trafford. Então, fez grande trabalho lá também no primeiro momento, mas não podia se lançar dessa forma, tentando o tempo todo morder lá na frente quando perdia a bola. Mas aqui no Botafogo, líder do campeonato, cheio de confiança, um dos times mais fortes do país hoje, ele pode tentar sim. O Botafogo do Luiz Castro, em algum momento, trabalhou muito a pressão pós-perda e fez gols assim, mas era para cortar caminho, porque o Botafogo não tinha variações com a bola, tinha muita dificuldade. Então explorava muito a pressão pós-perda, a marcação alta em alguns momentos, a bola aérea que continua boa até hoje. A partir do momento que o Botafogo passou a ter mais repertório com a bola, deixou um pouco de lado essa marcação pós-perda. Tem a ver também com questão física. Não dá para jogar com intensidade o tempo todo com a bola, fazer a marcação pós-perda o tempo todo, marcar alto o tempo todo, você tem que equilibrar. Se tem repertório com a bola, melhor ainda. Mas o técnico Bruno Lage gosta dessa pressão alta quando ele tem um time forte na mão. E no Benfica ele tinha o Gabriel Pires. O João Félix fez um gol contra o Porto com uma roubada de bola do Gabriel Pires. Tomara que se recupere logo, porque o Gabriel Pires é simplesmente o meio-campista do Botafogo que rouba mais bolas no campo ofensivo em média. Pode ajudar muito, então, nesse sentido, o técnico Bruno Lage. Então ele pode ter uma característica de roubada de bola no campo ofensivo para um jogo, com Gabriel Pires. Em outro jogo ele pode ter uma característica de criação com outro jogador no meio campo. Gabriel Pires também oferece criação, bom passe. Quando o time dele não consegue roubar a bola no campo de ataque, as linhas descem. Pode fazer uma marcação mais em bloco médio ou em bloco baixo, geralmente no 4-4-2. 2 laterais, 2 zagueiros, 2 pontas, 2 por dentro e 2 homens mais adiantados no time atual do Botafogo, provavelmente Eduardo e Tiquinho Soares. Quero voltar rapidamente à construção, que eu falei que um jogador poderia ser potencializado pelo 4-4-2 do Bruno Lage. Suponhamos que o Tiquinho Soares não possa jogar. Matheus Nascimento pode jogar, Botafogo não precisa ficar em 4-2-3-1 ou em 4-3-3, com construção pelas pontas, o Matheus isolado para fazer o pivô, porque a característica dele é diferente da característica do Tiquinho, embora possa fazer o pivô assim em algum momento, não vai ser sempre. O Botafogo pode jogar no 4-4-2 com 2 atacantes móveis, como o Benfica jogava, Matheus Nascimento e o Eduardo mais à frente. Se o Eduardo não puder jogar, ele pode colocar 2 homens por dentro, mais de contenção, 2 pontas, o Matheus como segundo atacante e o Tiquinho Soares mais à frente. Dá para fazer isso. E com o Matheus Nascimento, com o Tiquinho, com o Eduardo, com quem quer que seja, o Botafogo pode roubar bolas, voltando agora à fase de marcação no campo ofensivo. Com qualquer jogador da zona ofensiva, o Botafogo pode fazer essa marcação em 4-4-2, que é uma marcação básica no futebol de hoje, mas dá muito certo na maior parte do tempo. Então, galera, após ter estudado muito o técnico Bruno Lage, pude observar que tem como lhe dar sequência e potencializar o time atual do Botafogo, que é líder com folga no momento do Campeonato Brasileiro e que disputa a fase de playoffs para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Acredito que o Bruno Lage
tenha como fazer o time do Botafogo campeão. E espero que isso aconteça. Se não acontecer, futebol, o Botafogo seguirá no caminho certo. E vamos torcer para que no ano que vem o Botafogo seja campeão e no outro também. Mas claro que todos queremos o Botafogo campeão em 2023. Estamos muito juntos. Às 10h30 da manhã estarei na coletiva de imprensa do nosso treinador. Espero fazer ao menos uma, quem sabe não dá para fazer mais, perguntas lá no estádio Newton Santos. Fique ligado aqui no canal, hoje é dia de jogo, hoje é dia de apresentação, é dia especial e a qualquer momento posso voltar com um novo conteúdo, um novo vídeo, um vídeo curto, um vídeo longo, uma live, por que não? Estamos juntos. Saudações alvinegras, aquele abraço, valeu, fui!